Hebreus capítulo 12, por favor, Hebreus capítulo 12, versículo 1, e depois Apocalipse 4, 7. Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1. Glória a Jesus. Ai, Deus, que maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Que maneira de começar uma semana. Domingo de manhã na casa do Senhor. Amém? Sentindo a sua presença. Hoje à noite estaremos aqui de novo. E teremos uma semana abençoada, vitoriosa, glorificando e exaltando ao Senhor. Hebreus 12, 1 e 2 você conhece muito bem. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso. Muitos dizem, eu sou um deles, que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Quando ele está falando aqui, desembaraçando-vos de todo o peso, é do peso da lei, do peso da justiça própria e do pecado. O pecado é errar o alvo, o pecado é não conhecer a Jesus, o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E você sabe que lá em Coríntios o apóstolo Paulo fala: todos aqueles que correm no estádio correm para ter um prêmio. O apóstolo Paulo entendia de corrida. Talvez ele malhasse, ele desse uma corrida quase todo dia, mas ele entendia muito de corrida. Corramos com perseverança. E ele sabia que para correr tinha que estar desembaraçado do peso e do pecado, tinha que estar levinho. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, sempre tendo uma meta. E agora, olhando firmemente, direita nem para a esquerda, firmemente para o autor e consumador da fé. Lembra que nós meditamos domingo passado que no Novo Testamento Jesus fala: eu sou o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. E lá no Antigo Testamento tem um versículo que tem a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, Aleph, Taf. Aleph é a primeira e Taf é a última. Então no Antigo Testamento Jesus assina Aleph, Taf, ou seja, o primeiro e o último no Antigo Testamento, o primeiro e o último no Novo Testamento, o alfa e o ômega. Olhando firmemente para o autor e consumador, primeiro e último, da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então vamos lá. Vamos botar mais um versículo antes de ir para Apocalipse. 1 João 4,17. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que está assentado à destra do trono de Deus. 1 João 4,17. A Grazi falou que esse programa é chocante, que essa tradução é a melhor, mas ela demora porque ele é... Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é ou como ele é, também nós somos neste mundo. Amém? Agora, Apocalipse 4,17. Apocalipse 4,17, para fecharmos a leitura e iniciarmos a palavra. João tem uma visão, ele recebe a revelação no livro de Apocalipse, e ele olha para o trono, e ele vê Jesus no meio do trono, e o primeiro ser era... Bota o versículo anterior para a gente entender melhor, o 6, por favor. Também havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e ao redor do trono, ao meio de cada lado, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. 7. E o primeiro ser era semelhante a um leão. O segundo ser semelhante a um touro. Outra tradução fala novilho, outra fala... eu só encontrei novilho, agora aqui está touro. Tinha o terceiro ser... O primeiro ser parecia um leão. O segundo parecia um boi. E o terceiro tinha rosto como de homem. E o quarto parecia uma águia em voo. Feche os teus olhos, meu querido, minha querida, mais uma vez, por favor. Pai Celestial, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado pelos louvores, pela adoração, pela comunhão, pelo privilégio e pela honra de estarmos juntos, por esse local tão aprazível que nós temos para nos reunir, Senhor. Muito obrigado, Pai Celestial, pela Tua presença. Muito obrigado pela Tua graça. Obrigado pelas pessoas que estão nesse momento cuidando das crianças lá embaixo. Muito obrigado, Senhor.
que o Senhor esteja levantando mais e mais voluntários para estarem fortalecendo o nosso ministério infantil, para que possamos abençoar cada dia mais as crianças, Senhor. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por aquilo que acabamos de ler, obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas, que como Abraão, nós nos sentimos movidos a entregar a Ti, pois antes de nós estarmos entregando algo, é porque Tu já nos deste muito, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, me unge para pregá-la, eu me declaro totalmente dependente de Ti, e todos nós dependemos de Ti, Senhor. Revela a Tua palavra no nosso coração, para que nós cresçamos nessa manhã, no conhecimento da Tua palavra. Em nome de Jesus oramos, repreendendo toda a força contrária, e ao nome de Jesus não cansamos de aplaudir, e esse nome é que é o nome que nós oramos, o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar agora, por favor, e me dar alguns minutinhos da Tua preciosa atenção. São 11 horas, 5 para as 11, 11 horas em ponto, digo. Nós vamos sair aqui antes do meio-dia, não se preocupem. Queridos, o apóstolo, o escritor de Hebreus, ele nos chama a atenção, olhando firmemente para Jesus. Não de uma maneira leve, não de uma maneira sem firmeza. Você tem que firmar a tua atenção em Jesus, porque o inimigo vai querer roubar a tua atenção. Ele vai querer roubar a tua atenção para que você olhe para você mesmo ou para ele. Satanás quer que você olhe para ele. A Bíblia fala que Satanás se disfarça de leão e está rugindo, procurando tragar a quem possa, mas nós devemos resistir a Satanás firmes na fé. E a nossa fé é Jesus, o autor e consumador dela. Então Satanás, ele quer receber os olhares, e o apóstolo, o escritor de Hebreus fala, olhando para Jesus firmemente. Você sabe que muitas pessoas, elas, por ensino doutrinário, por pessoas influentes na vida dela, elas muitas vezes têm um desvio na sua fé e param de olhar firmemente para Jesus e começam a olhar. Muitos dos nossos amigos no passado, nós tivemos um problema seríssimo quando eles foram ensinados a olhar muito, mas muito mesmo, para demônios. Ficaram fanatizados, viam demônio em tudo, achavam demônio em tudo, uma loucura. Para você ter uma ideia, desses jovens que foram contaminados com isso, um foi liberto e continua firme. Todos os outros, sem exceção, estão fora da igreja, vivendo uma vida medíocre, vivendo uma vida totalmente apática. Eram homens com chamado, eram jovens com chamado, e por não olharem para Jesus firmemente e receberem uma informação e darem ouvidos a uma informação, começaram a olhar para demônios e viam demônios em tudo. E hoje estão fora da igreja, hoje estão com a sua vida destruída, casamentos destruídos, outros nem casaram e ficaram pessoas extremamente da pena, da dó, que eles encontrem novamente o caminho do Senhor Jesus. Mas quando você não cumpre a palavra e não olha para Jesus, coisas ruins podem acontecer. O pecado é perdoado, tudo, mas a consequência, pessoas ficam estranhas, ficam esquisitas e perdem o ânimo, perdem a garra, a pegada, a vontade. E então o escritor de Hebreus fala, olhe firmemente para Jesus. Então outras pessoas começam a olhar para si mesmo, começam a olhar para a sua performance, como temos meditado exaustivamente, que nós não podemos olhar para nós. Nós somos chamados, orientados, ministrados a olharmos para Jesus, olharmos para a obediência dele, olharmos para o amor dele, olharmos para a beleza dele. E quanto mais nós contemplarmos ao Senhor Jesus, mais parecidos com ele nós ficaremos, amém? Pois está lá no Antigo Testamento, no livro de Salmos, que fala, aqueles que fazem a imagem, eles contemplam a imagem, olham para ela e ficam semelhantes a ela. As imagens têm olhos, mas não veem. As pessoas começam a perder a visão. Tem mãos, mas não tocam. Começam a perder o sentimento, o tato. Meu irmão, essas pessoas que fazem imagens, a Bíblia fala que eles ficam semelhantes a ela. Então, nosso querido pastor, agora Bispo Bené, teve uma inspiração maravilhosa, que é aquela música que a Gabi canta aqui na igreja.
Quando nós adoramos a Jesus, nós vamos cada dia ficando mais parecidos com Ele, amém? O nosso segredo é esse: nós adoramos a Jesus, nós contemplamos a Jesus, nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós encontramos Ele na palavra, nós encontramos Ele, o Espírito Santo nos mostrando cada dia mais como é Jesus. E agora, nós vamos ver o que o apóstolo João viu na ilha de Patmos. Quando ele olhou para o trono, ele viu Jesus no meio do trono, porque Jesus está sempre no meio, amém? Quando Jesus foi crucificado, ele estava no meio dos dois ladrões. A Bíblia fala que quando João viu Jesus pela primeira vez, ele estava no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quando João vê Jesus novamente no trono, Jesus está no meio do trono. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, estarei no meio deles, amém? Jesus quer estar sempre no meio, para você olhar para Ele e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A tua mira tem que estar alinhada, você tem que estar olhando para Jesus. Falando em mira, a tainha chegou, rapaz. As tainhas chegaram, e um pescador foi testar a sua mira na tarrafa. Olhando para o pastor Regicino, eu sempre me lembro de pescaria, porque ele é um pescador fera. O manezinho saiu de casa, lá do Campeche, 5 da manhã. O amigo perguntou: para que tão cedo? Para pegar as tainhas dormindo. Ele jogou a tarrafa, velho, jogou, puxou 999 tainhas. Aí o amigo dele falou assim: meu, por que não arredondasse para 1000? Tu acha que eu ia passar por mentiroso por causa de uma? 999 tainhas grande, pastor Gersino, numa tarrafa. Mentiroso. Aleluia, glória a Deus. As tainhas chegaram, rapaz. Já comeram? Já comi 2 vezes. Glória a Deus. Minha mãe me convida: filho, tem tainha? Vem. Amém, glória a Deus. Agora João vai testar a nossa mira, ou melhor, vai nos dar um alvo maravilhoso para nós olharmos, sermos abençoados, iluminados. E nós acabamos de ler ali que Apocalipse 4:7, o primeiro ser vivente, na tradução da Revista Atualizada, fala: o primeiro ser vivente é semelhante a leão. João viu Jesus, a primeira imagem que ele viu quando olhou para o centro do trono, ele viu Jesus como um leão. Meu irmão, o Espírito Santo vai nos guiar, como guiou João, a olharmos para Jesus e vermos que ele é um leão. E contemplando esse leão, nós vamos ficar com essa imagem, porque o justo é intrépido como leão. Se o Senhor nos justifica, nós somos justificados, e o justo é intrépido como leão, que fala lá em Provérbios. Mas vamos lá, Provérbios 28:1. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como leão. Provérbios 30:30. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. A primeira visão que João teve para compartilhar conosco, para que você, baseado no texto de Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da tua fé, a tua fé tem que estar num Jesus que ele é acima de todos, o leão, o mais forte entre os animais. Jesus é o Todo-Poderoso, Jesus é Deus, Jesus é a vitória das vitórias, Jesus é maravilhoso, e não existe nada que está acima de Jesus, amém? Nada na tua vida pode estar acima de Jesus. Jesus tem que estar ocupando o primeiro lugar na tua vida. Buscai ao Senhor, buscai o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, para que todas as demais coisas te sejam acrescentadas. Então Jesus tem que ser o meu alvo, Jesus tem que ser a minha prioridade, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Então ele é o autor, é a primeira coisa, e ele é o consumador, ele é a primeira e a última, ele é o alfa e o ômega. E como aprendemos no hebraico, Aleph, Taf, ele é tudo para mim. E agora, quando Abraão descobriu, ele olhou para o Senhor, ele olhou, a Bíblia fala lá no livro, eu quero ler para você, no livro de Apocalipse, no livro de Gênesis, quando Abraão teve uma visão, Gênesis capítulo 12, versículo 7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. O Senhor apareceu a Abraão face a face, como ele tinha aparecido
para Adão, ele apareceu agora para Abraão. E então Abraão fez um altar ao Senhor que lhe aparecera. E Abraão, quando viu o Senhor, ele teve a mesma visão, porque o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Lá no capítulo 20, ele vai ter um encontro com Abimeleque, e ele resiste a Abimeleque. Todo aquele medo que ele teve em algumas vezes de Abimeleque, ele agora está aqui. A Bíblia fala que Abraão, ele enfrentou Abimeleque, capítulo 21, versículo 25. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Meu irmão, todos os inimigos que você encontrar, todos os teus adversários, o Senhor tem vitória para você, amém? Não haverá nenhum adversário na tua vida, não haverá nada na tua vida que seja maior do que aquilo que você pode enfrentar. A Bíblia fala que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Então, quando você olha para Jesus e vê nele o leão, você sabe que o leão, quando ele ruge, todo mundo teme. Ele fala lá em Amós 3,8, quando o leão ruge, todos temem. Então, meu irmão, você atua em nome de Jesus e você foi chamado para reinar. E olha só, quando nós reinamos nessa terra, nós sabemos que Ele é o leão. A Bíblia fala que Ele nos amou primeiro, por isso nós somos mais do que vencedores, amém? Nós somos mais do que vencedores porque Ele nos amou primeiro. Ele é o autor e o consumador da nossa fé, e a fé é a arma que vence o mundo. Então Ele me dá fé, Ele me amou primeiro, e a Bíblia fala que Ele me dá a vitória. Deus em Cristo Jesus nos conduz em triunfo. Então Romanos 5,17 fala que aquele que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinará em vida. Meu irmão, você foi chamado para reinar. E quando você reina em vida, por causa daquele que te amou primeiro, por causa daquele que te chamou, que te escolheu, então você reina em vida. E agora o leão, mas o justo é intrépido como o leão mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. Você reina sobre as coisas que vêm contra ti. A Bíblia fala, acabamos de ler ali, desembaraçando-vos de todo o peso. Você é liberado do peso, você não tem mais peso. A Bíblia fala que a nossa consciência é totalmente, agora ela é uma consciência limpa, nossa consciência é leve. Os teus pecados do passado estão todos lançados no mar do esquecimento, e você não pode nunca mais deixar entrar acusação no teu coração, amém? Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Você precisa condenar todas as vezes que o julgamento, a condenação vier contra ti, seja do diabo, seja de pessoas. Com o diabo seja explícito, com pessoas seja educado, mas não aceite condenação. Pessoas que vierem tentando tocar na tua vida, colocar diante de ti o teu passado, o que você fez. Você que atuou no passado, fez coisas erradas, e alguém vier te trazer à memória o teu pecado do passado, você tem que saber que com ela você vai ser educado, mas no teu interior você tem que saber: o meu pecado já está lançado no mar do esquecimento, Deus não se lembra mais dele, e eu não posso nunca mais me deixar acusar nem condenar. As doenças psicossomáticas, elas se manifestam numa pessoa quando essa pessoa aceita acusação. Jesus veio nos livrar, nos perdoar os pecados. Ele resolveu o problema do pecado, levando todos os pecados na cruz, cobrindo tudo com o seu sangue. Agora Ele quer que você valorize o que Ele fez e não aceite acusação contra a tua vida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós ensinamos, nós aprendemos. Quando você estiver doente ou começando a ter sintomas, declare: pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor levou na cruz os meus pecados e as minhas enfermidades. Quando você está passando um perrengue financeiro, um momento difícil financeiramente falando, a coisa não está fácil, você declara: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é poderoso para me dar infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, por causa do seu poder que opera em nós. Então você começa a declarar provisão quando há falta de provisão. Você começa a declarar saúde quando há falta de saúde. Amém? Quando houver acusação ou condenação a respeito de pecado,
confesse da mesma forma, na mesma intensidade. Os meus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. O sacrifício de um homem, Jesus, ele me fez completamente liberto, perdoado, justificado pela obediência de Jesus. O Senhor olha para mim e vê o sangue dele cobrindo a minha vida. Então não aceite acusação, não aceite julgamento, porque quando você aceita julgamento e acomoda isso no teu coração, o teu corpo reage de uma maneira ruim. O teu corpo reage causando enfermidade. A acusação gera enfermidade. Pessoas que se sentem acusadas, condenadas, elas são pessoas que absorvem enfermidade. Mas quando vier a acusação, rejeite, e o teu organismo vai fazer a leitura. Essa pessoa não está se condenando, ela já foi perdoada, já foi abençoada, então não precisa colocar enfermidade. Nós somos pessoas abençoadas, estamos desembaraçados de todo o peso do pecado, porque olhamos para Jesus e somos abençoados por Jesus. E o leão, ele ruge e nos tornam atrás. O Senhor leão, o Senhor Jesus agora nos faz parecidos a ele, e quando vier a condenação, a acusação, você vai dar o teu rugido em nome de Jesus, e toda acusação vai sair, e você vai prevalecer, e você vai ficar imune a isso, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor, meu irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Voltando ali, Law of First Mention. Cara, eu procurei lei da primeira menção, lei da primeira vez está escrito na Bíblia, não encontrei. Quando eu coloquei em inglês apareceu. Se você não sabe inglês, que o teu filho saiba, amém? Só para abrir um parênteses, ajude o teu filho a aprender inglês, porque as pessoas que infelizmente tem muita coisa boa escrita e em áudio na internet que ainda não foi traduzido, e quem sabe nunca vai ser, porque é complicado e às vezes a tradução não fica legal. Mas quando você descobre que a língua do planeta mais falada e tem muita informação em inglês, você vai ajudar o teu filho e ele vai te agradecer, amém? Ajuda o teu filho. Então, Law of First Mention. E então, você descobre que a primeira vez, nessa lei você vai lá, tem um monte de informação. A primeira vez que o pecado é citado na Bíblia. A primeira vez que ele é cometido foi no Jardim do Éden. A segunda vez que ele é cometido foi fora do Jardim do Éden, quando Caim mata Abel. Mas a primeira vez que ele é citado está em Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado, a primeira vez que aparece a palavra pecado na Bíblia, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Ou seja, ele está, esse jaz aqui no hebraico ele está como que do lado de fora, numa posição de total repouso, jaz. Ele está do lado de fora em repouso. Jaz à porta, ou seja, está do lado de fora, está em total repouso. O seu desejo será contra ti. Ele só tem uma coisa nele. Ele tem um desejo que ele vai tentar te influenciar, abrir a porta, trazer o pecado para dentro e trazer consequências terríveis para a tua vida. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? A primeira vez que o pecado aparece na Bíblia, o Senhor já dizendo, ele está aí, mas ele vai ser dominado pelos meus. Amém? Isso o Senhor fala depois que Abel entregou as primícias do seu rebanho e a gordura desse, que Abel matou um animal. Abel já dizendo, o sangue é a solução, o sangue é o antídoto, e nós estamos lavados pelo sangue de Jesus. Na ombreira da porta da nossa casa, em cima e nas laterais, simbolizando a cruz, está a marca do sangue, e o pecado está do lado de fora da porta, e aqui dentro a morte não entra, pois o pecado, o salário do pecado é a morte. Então eu e você, por causa da graça, porque Jesus morreu por nós, nós agora estamos cada dia mais imunes ao pecado, porque a nossa vida agora é ter a santidade ao Senhor. O rugir do leão faz com que toda coisa ruim saia. Então eu e você fomos chamados a estar reinando sobre o pecado. Presta atenção, Gênesis 3,16. Deus falando com Adão, Deus falando com a serpente, Deus falando com Eva, depois da queda. E a mulher disse, para a mulher ele disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Amém? Deus falando assim, Eva,
o teu desejo agora que te levou a comer da árvore do entendimento do bem e do mal, ser enganado e comer, esse desejo agora não vai mais ser teu. O teu marido vai dominar o teu desejo. E Jesus é o segundo Adão, e o segundo Adão é o cabeça da igreja. Então, quando nós estamos com Jesus no coração, nós agimos como Ele agiria no nosso lugar. Nós, como Ele é, nós também somos nesse mundo. Então, quanto mais de Jesus você tiver na tua vida, quanto mais você crer, quanto mais você adorá-lo, quanto mais você saber que não é por tua causa, muito menos por causa do diabo que você é vencedor, mas é por causa de Jesus, cada dia mais o governo dele vai estar operando na tua vida, e o desejo dele é santidade, o desejo dele é ser vitorioso, o desejo dele é conquistar a terra. Então esse desejo ele coloca no teu coração, todos os desejos bons, menos do pecado, amém? A Bíblia fala que não ameis o mundo nem o que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas quando o amor do Pai está em você, você não ama mais o mundo nem o que no mundo há. O mundo, o pecado, a estrutura que o diabo montou perde a graça, e você começa a ter novos prazeres, uma nova maneira de viver. Quando João Batista viu Jesus, ele falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e importa que ele cresça e eu diminua. João Batista, a Bíblia fala que a lei e os profetas duraram até João Batista, mas quando veio Jesus, ele veio trazendo um novo testamento, uma nova época. E como João Batista morreu, a sua cabeça foi cortada, decepada. João Batista simboliza o final da última aliança, da aliança de Moisés. Ele teve a cabeça cortada. Jesus é o primeiro, o primogênito da nova aliança. E Jesus falou: eu sou o cabeça da igreja. Amém? A igreja do Antigo Testamento, simbolizada em João Batista, perdeu a cabeça. Ou seja, o Senhor agora tem uma nova igreja, cujo corpo somos nós, e a cabeça é Jesus. Jesus é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Por isso Ele pensa por nós e leva o nosso corpo para a santidade, leva o nosso corpo para a saúde, leva a nossa vida para a prosperidade. Amém? Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Tende em vós o mesmo sentimento, nós temos a mente de Cristo. Espera no Senhor, confia nele e Ele vai te guiar, Ele vai te dar orientação. O sonho do Senhor é que nós sejamos ensinados por Ele, é que Ele esteja falando conosco, amém? Que o Senhor lá do alto possa dizer assim: tudo que eu queria era ouvir você dizer: you love me Jesus, you love me Jesus. Amém? Tudo que o Senhor queria ouvir você dizer é que Ele te ama. Você declara que Ele te ama, porque nisso consiste o amor. Não em que nós o tenhamos amado, mas que Ele nos amou primeiro e deu o seu Filho. Amém? Segundo animal, na revista atualizada está novilho. Eu achei mais legal novilho. Na que botamos ali tem touro, e tem outra que fala boi. São tudo da mesma, é tudo gado. É tudo gado, é tudo bovino. São tudo animais de porte, animais que geram carne, animais que geram pele. A segunda coisa que João viu foi um novilho. Um novilho, glória a Deus. Provérbios 14:4. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, há abundância de colheitas. Mas pela força do boi, há abundância de colheitas. O Senhor Jesus é o meu leão, meu rei, todo poderoso. E eu começo a imitá-lo e começo a ser cada dia mais intrépido como Ele, porque Ele é o meu leão exemplar. E como o Senhor é, nós também somos esse mundo. E agora, Ele me mostra que a força de trabalho está nele. O apóstolo Paulo declara: eu fiz mais do que os outros apóstolos fizeram. Eu trabalhei mais do que todos os outros, mas não eu, sim a graça do Senhor em mim. O Senhor quer que você esteja o novilho. Ninguém gosta de comer carne de leão, mas a carne do novilho, o novilho é um boi, dicionário, novilho, boi novo, um boi novo. E quanto mais novinho o boi, mais nobre a carne, né? Carne de novilho, que você encontra nas grandes churrascarias, ou as grandes marcas de carne falam: não, isso aqui é carne de novilho, ou seja, um bem tenrinho, que... falar comida nessa hora, meu amor. Então, o novilho, você precisa se alimentar de Jesus. Quando o filho pródigo voltou para casa, ele recebeu sandália, anel no dedo, roupas novas, música, dança, festa, e foi morto
novilho cevado. Meu irmão, Jesus quer que você se alimente dele. Salmo, olha só, vou ler um salmo muito maneiro para vocês rapidamente. Só 2 versículos. Ilustrando isso que nós estamos falando. Jesus quer que você se alimente dele. E, Ele ama que você se alimente dele. Salmo 116, 12 e 13. Davi fala: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios, por tudo que Ele tem me feito bem? Versículo 13: tomarei o cálice da salvação. Davi falou: Senhor, o que eu farei por ti? O Espírito Santo revelou: toma o cálice da salvação. Meu irmão, quando Jesus vê você bebendo dele, comendo dele, é a melhor coisa para ele. Amém? Vamos lá. Quando a mulher samaritana no poço estava ali no momento inapropriado, porque ela era uma mulher com uma vida muito criticada, tinha 5 maridos, agora estava vivendo um que não era nem marido, e sistema lá meio que amaziada. Jesus vem e começa a ministrá-la, e Jesus fala assim, ó: eu quero te dar uma água para você beber. E ela bebe dessa água. Ela bebe dessa água que é Jesus. Ela vai para a cidade, ela perdeu todo aquele receio de aparecer em público. Ela vai, fala para os homens da cidade, mulheres: eu conheci um profeta, ele revelou toda a minha vida, ele é o profeta, ele é o Senhor, ele é o Salvador. E eles voltam, e os discípulos nesse ínterim chegam com o alimento que eles haviam ido comprar na cidade. E quando eles chegam, Jesus está revigorado. Jesus estava sentado no poço antes da mulher chegar. A Bíblia fala que ele estava cansado da viagem e provavelmente com fome. Os discípulos vão na cidade, deixam ele descansando e vão comprar alimento. A Bíblia fala que eles voltam e Jesus está diferente, Jesus está radiante, Jesus está revigorado. E eles perguntam: quem te deu de comer? Eles disseram: não, você comeu, porque nós deixamos aqui com o semblante de quem estava com fome e cansado. Agora o Senhor está revigorado, renovado. Jesus falou: uma comida tenho, fazer a vontade daquele que me enviou. Meu irmão, você alimenta Jesus quando bebe dele, amém? Quando você recebe revelação dele, quando você recebe a palavra dele no teu coração, quando você busca ele em oração, quando você fala: Senhor, eu quero mais de ti, Senhor, me fala, a tua palavra me revela. Quanto mais, como Maria e Marta, Marta atucanada com muita coisa, Maria sentada aos pés de Jesus, para beber dele, para comer dele, para se alimentar dele. E a Bíblia fala: Marta, Marta, estás atarefada com muitas coisas, nem todas são necessárias, uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? É estar aos pés de Jesus, bebendo dele, recebendo dele, comendo, pois ele é o novilho que vai te alimentar, amém? E agora, em 1 Reis capítulo 12, versículo 28, pelo que o rei, era um rei mau, se não me engano era Jeroboão, pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, 2 bois de ouro, 2 novilhos de ouro, 2 gado, 2 semelhantes àquilo que nós estamos lendo aqui, touro, novilho, boi. Fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Colocou um dos bezerros em Betel e o outro em Dan. João viu que o segundo animal, o segundo ser, melhor falando, era um novilho. E Jesus falou que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele falou: quem comer da minha carne tem parte comigo, amém? E uma vez por mês aqui na igreja, no domingo, e o primeiro domingo, a primeira quinta-feira depois do domingo, nós comemos aqui na igreja o pão, simbolizando o corpo de Cristo. Então Jesus é o nosso alimento, amém? Nós não podemos comer, espiritualmente falando, nenhuma outra coisa. É Jesus, nos alimentamos dele. Jeroboão, vendo que as pessoas estavam indo para Jerusalém, pois lá era o templo, e ele pega e faz 2 bezerros, animais de ouro, semelhantes àqueles que eles fizeram lá em Êxodo capítulo 20, depois de receberem os 10 mandamentos, eles fizeram, depois de receberem a lei, ele faz, e ele coloca um em Betel. Betel significa casa de Deus. Então, um bezerro ficou dentro da casa de Deus, para que as pessoas, quando fossem lá, adorassem, estivessem praticando idolatria. Queridos,
João viu Jesus entronizado e ele viu ele como um novilho, aquele que nos alimenta. Nós nos alimentamos de Jesus, ele é autor e consumador da nossa fé. Ele nos dá a paz, ele nos dá o amor. Tudo que é bom, nós nos alimentamos de Jesus. E quanto mais nós nos alimentamos dele, mais forte e mais revigorado ele fica. Amém? A minha comida é fazer a vontade do Pai. Então quanto mais vocês me pedem, quanto mais eu dou, quanto mais eu me entrego, quanto mais sai virtude, eu paro e olho para ver quem me tocou, para que de mim saísse alguma coisa. Jesus ama que nós estejamos tocando nele, pedindo cura, libertação, revelação, santidade, pedindo tudo. Amém? E agora, Jeroboão coloca um bezerro em Betel, casa do Senhor. Quando você vem para a igreja, você tem que olhar para Jesus. Amém? Tem que receber de Jesus, você tem que beber de Jesus, comer de Jesus. Você não pode estar se baseando e nem se apoiando em homens. Não pode estar se apoiando em testemunho de homens, não pode estar se apoiando a tua fé, não pode ser, é bom testemunho, eu gosto de testemunhar, você gosta de testemunhar, a gente gosta de escutar testemunhos de vitória, mas nós não precisamos disso, amém? Nós precisamos da palavra. Jesus é a minha vitória, a palavra dele é a verdade. Se não tiver acontecendo nada, eu sei que o Senhor é o mesmo e ele está operando. Ele pode estar num momento de silêncio, mas eu sei que grandes coisas ele está fazendo e vai fazer. Então eu venho para a igreja, para a nossa Betel espiritual, a casa do Senhor, casa de Deus Betel, não para ver um bezerro cevado, mas para Jesus estar no nosso meio, amém? Você não pode na igreja pegar alguma coisa que vá te alimentar. Amém? Eu estava estacionando o carro e algumas pessoas estavam saindo de um culto e eles estavam levando uma coisa na mão. E o Espírito Santo nos fala, eles estão levando um alimento para a sua casa, porque aquilo vai transmitir uma certa fé, uma certa esperança. Meu irmão, você vai sair aqui da igreja hoje sem nenhuma coisinha na mão, mas com o coração cheio do amor do Senhor, da fé no Senhor, amém? Glória a Deus, meu irmão. Você não pode, você tem que comer do novilho que está no trono, você não pode comer do bezerro que está em Betel, tanto que aquele bezerro em Betel era de metal, e quem fosse comer, tentar morder aquele bezerro ia quebrar o dente. E o segundo bezerro foi colocado em Dan. Dan significa julgamento, julgamento. O primeiro bezerro, Betel, casa de Deus. O segundo bezerro, em Dan, julgamento. Quem é que nos julga? As pessoas que estão lá fora. As pessoas que estão lá fora nos julgam, mas esse julgamento não pode te alimentar, amém? Não pode te alimentar. Se ele for ruim, mais ainda, você não pode se alimentar do julgamento ruim das pessoas. A crítica, o comentário que as pessoas falam de você. Tudo bem, examinar e tudo retende o que é bom. Eu até vou, não, se eles falarem alguma coisa, eu vou ver, realmente eu posso melhorar nessa área, realmente eu tenho que me policiar nessa área. Mas aquilo não vai entrar no meu coração, não vai me alimentar, não vai me deprimir, não vai me fazer mal. E mesmo que o julgamento seja positivo, mesmo que as pessoas venham me elogiar, falar bem, não é isso que me alimenta. Quem me alimenta é Jesus. Eu quero ouvir a voz dele, eu quero ouvir o parecer dele, eu quero que ele fale comigo, que ele me abençoe, eu quero me alimentar de Jesus. Nós temos um autor e consumador da fé chamado Jesus, e nós não vamos nos alimentar de nada dentro da igreja que não é Jesus, e de nada fora da igreja que não é Jesus. Jesus está conosco em todo o tempo, em todos os lugares, e então eu vou estar com ele, ele vai estar comigo, e ele vai me alimentar. Ele será o meu novilho, e ele será o meu novilho boi novo, amém? Ele sempre vai me fazer andar em novidade de vida. Ele sempre tem coisas novas para me revelar. O terceiro animal, o terceiro ser vivente, o rosto como de homem, rosto como de homem. Filipenses 2:7. Antes, falando de Jesus, né? O apóstolo Paulo falando de Jesus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Espera um pouquinho. Se nós dissemos no primeiro ser vivente que nós ficamos parecidos com aquele que nos chamou, como ele é, nós também somos, você vai saber que as pessoas, Jesus falou, quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. E a água que eu lhe der, fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você tem que se alimentar de Jesus, o novilho,
E quando você falar, e quando você for chamado para falar, para ministrar, para dar um aconselhamento, ou conversar com as pessoas, eles vão ver aquilo que o teu coração está cheio, é Jesus, amém? Você não vai falar de homens, você não vai falar de coisas, você vai falar daquele que resolve o problema de toda a raça humana, do único que é Senhor e Salvador, Jesus. Quanto mais você come de Jesus, mais você fala dele, amém? Quanto mais você se alimenta de outras informações, de outras coisas, aquilo que sai do teu coração. E as pessoas estão famintas por Jesus, elas querem Jesus. Olha só, essa semana a gente teve quinta-feira foi um dia bem interessante. Nós fomos às 8 horas da manhã com um grupo de pastores orar numa fundação aqui da cidade, num órgão do governo. Foi um lance bem legal. E depois nós fomos fazer uma reunião para fazer as tratativas de fazermos esse ano a Marcha para Jesus. Amém? Vai acontecer em nome de Jesus, provavelmente no dia 26 de outubro. E será uma marcha diferente das outras, outra organização, outra pegada, vai ser muito legal. E nesse café primeiro, eu encontrei uma pessoa, um pastor muito gente fina, muito querido. E a gente começou a conversar, conversamos com vários pastores. E antes de ir embora eu conversei com esse pastor. E ele me falou assim, não sei o que lá, alguém falou em futebol. Daí ele falou assim, rapaz, eu era feraço no futebol. Rapaz, eu era bom de bola, tinha tudo para ser um profissional lá no Rio de Janeiro. O cara, maior pinta de boleiro. Aí ele falou assim, quando eu estava no auge da minha carreira, tinha um empresário aqui no Rio de Janeiro que vinha me buscar de Landau. Lembra do Landau, velho? Meu pai teve um Landau verde. Cara, o Landau era uma banheira, era uma balsa, velho. No porta-mala, a gente botava prancha no porta-mala, não precisa nem de rec. O Landau era enorme, cara. Eu acho que quando chovia, eles faziam a partida dentro do Landau. Não era só abrir o porta-mala ali, ficava aquela... Cara, o Landau era enorme, brother. Bancão inteiro na frente, 3 marchinhas assim aqui, no lado do volante. E ele falou, Bispo Bito, o cara vinha me buscar de Landau. Eu era o único, porque eu era bom de bola. Ele estava investindo na minha vida. De repente, eu aceitei Jesus, aleluia. Mas fui para uma igreja totalmente legalista. E eu nunca mais toquei numa bola. Porque a igreja me proibiu de praticar esporte. Ele falou, agora eu estou com pressão alta, minha saúde não está legal. O médico que eu fui semana passada falou, tu não faz exercício. Desde o dia que eu entrei numa igreja X, eu não faço mais exercício. E ele falou, estou extremamente arrependido. Meu irmão, para a liberdade é que nós somos chamados. Jesus tem aqui um símbolo dele, que é um novilho, um boi novo. O Senhor quer você cheio de saúde, cheio de alegria, cheio de paz. Glória a Deus que o tempo passou e que hoje jovens, como nós temos aí, o Kaká, que foi considerado o melhor jogador de futebol do mundo em 2008. 2008, né? Cultura inútil, vamos lá, um pouquinho de cultura inútil. Foi 2008. Por aí. Ele colocou a taça de melhor do mundo dentro de uma igreja. Porque a igreja que ele estava na época, quando ele começou a jogar futebol, deu a maior força. Ele teve um problema na coluna que estava fadado a não mais jogar futebol com 14, 15 anos de idade. A igreja orou até ele ser curado, ele cresceu, ele foi curado e se transformou no melhor jogador de futebol do mundo e continua dando testemunho. Meu irmão, em nome de Jesus, Deus quer que você se alimente dele, porque ele quer você vitorioso. Amém? E em tudo isso, agora, o terceiro ser vivente que João viu, o rosto como de homem. Filipenses 2,7. Antes, Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Jesus se humilhou, se transformando num homem e obedecendo a Deus e ouvindo a Deus. Eu só faço o que o meu Pai faz. Eu só falo o que o meu Pai me autoriza a falar. Meu irmão, nós devemos ter a humildade
de saber que como homens nós somos guiados pelo Deus Todo-Poderoso, pelo nosso Criador. Nós temos que ter essa humildade e saber que o Senhor agora vai colocar palavras na nossa boca, o Senhor agora vai se mover através de nós, e nós precisamos ter a humildade de dizer: Senhor, vive através de mim. Senhor, como o apóstolo Paulo falou, não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e que a graça em mim é que faz a obra. Nós devemos ser humildes e reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, para que Ele endireite as nossas veredas, amém? Senhor, eu quero que eu quero ser o melhor marido, então, Senhor, ama minha esposa como tomasse a igreja através de mim. Senhor, eu quero ser tudo para as pessoas como Tu serias para ela. E Jesus foi a pessoa mais maravilhosa. Todos que chegavam a Ele eram abençoados, todos eram tratados com carinho, com sorriso. Então, meu irmão, em nome de Jesus, Jesus como semelhança ao homem, para chegar perto dos homens e abençoar os homens. Como nós temos a imagem do leão, a imagem do novilho, nós devemos estar olhando para as pessoas com amor no coração e pedindo para o Senhor sempre dar esse amor, amém? E o último animal, o último ser vivente que ele viu, foi a águia. Águia. Êxodo 19:4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. O Senhor, quando tirou o povo do Egito, era como se Ele tivesse colocado o povo em cima dele, e Ele, como uma águia, estava levando o povo para fora do Egito, para o outro lado do Mar Vermelho. Ele, como que o povo, olha só que coisa interessantíssima, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Deus falando que Ele tirou o povo do Egito. Então, nós estamos nas asas do Senhor, amém? Ele quer nos conduzir. Ele não quer que nós sejamos conduzidos pela nossa carne, muito menos pelo inimigo. Ele quer nos conduzir. Então Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse último animal é para você saber que o Senhor tem para você uma renovação maravilhosa, amém? Ele vai te levar, como a águia maravilhosa, Ele vai te levar. E você esperando nele, você vai se renovar nele, porque Ele vai te dar a renovação da águia. E você já ouviu, mas só quero lembrar para você, aquecer a tua memória. Uma águia, ela se renova de uma maneira fantástica. Ela pega, voa por uma alta montanha, e lá em cima, ela já está com uma idade avançada, as suas penas já estão queimadas, ou as suas penas algumas já estão quebradas, e ela precisa de uma renovação. Ela voa, ela pega e começa a tirar as suas asas, tirar as suas penas das asas e arranca. E depois ela pega o bico e começa a quebrar o bico numa pedra, pois o bico já estava gasto de tanto caçar, de tanto comer, e também várias coisas que ela fez durante a vida. Então agora ela perde as penas da asa e ela perde o seu bico. Ela fica naquela montanha esperando crescer as asas, as penas novas, e crescer o bico novo. Isso acontece. E depois que isso acontece, o bico novo, as asas, as penas novas, ela volta a voar. Essa é o estereótipo da pessoa perfeita. Um corpo renovado, asas novas, penas novas, bico novo, e a experiência de uma pessoa mais velha. Amém? Esse é o ideal do ser humano. Abraão conseguiu isso. Ele, com 100 anos de idade, foi renovado nas suas forças, foi renovado na sua vitalidade, na sua virilidade, se tornou um homem potente e teve filho com a sua mulher Sara, e depois vai ter uma outra mulher chamada Ketura, e vai ter mais alguns filhos. Meu irmão, Deus quer que você tenha a experiência de uma pessoa idosa e a vitalidade de uma pessoa jovem, amém? Por isso Jesus, Ele é o ancião de dias, é o ancião que se compara ao novilho, é o ancião que se compara a uma águia, e Ele tem a forma de um homem para estar sempre junto com você, e Ele é o teu leão, o teu vitorioso, que vai te levar em triunfo em toda a batalha, amém?